consumir conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, motivação, toda aquela história, né, sobre disciplina, pode não ser tão interessante quanto você pensa. Olha, quando eu comecei lá atrás, quando eu tinha os meus 14 anos, 15, que eu realmente percebi que eu precisava mudar algumas coisas em mim, né, que não me agradavam, eu não conseguia me expressar tão bem. Eu percebi que eu precisava mudar algumas coisas no meu comportamento, que eu precisava aprender sobre comunicação, técnicas de abordagem, essas coisas. Aí pela primeira vez, né, eu me deparei com o desenvolvimento pessoal. E infelizmente nessa época não tinha tanta coisa boa, não tinha tanto conteúdo bom. Então, para você conseguir formular alguma coisa, você precisava consumir muita coisa, né, aleatória, para no final de tudo você conseguir descobrir, ter um insight. E realmente ali, né, você começa a se desenvolver. E o lado negativo disso tudo é que com o passar do tempo você percebe que muita coisa, tá? A grande maioria das coisas que esses gurus falam simplesmente deixam de fazer sentido. Olha, eu quero que você tenta seguir a lógica que eu vou colocar para vocês, tá? Vamos falar sobre sucesso. Vamos utilizar o termo sucesso, tá? Vamos imaginar que você tem 17 anos. Você tem 17 anos e você almeja ser um médico, tá? Um médico. Um médico, ter muita grana, ter muitas mulheres na sua vida, né? Vamos pensar assim, tá? Só que, em contrapartida, você tem um mesmo jovem de 17 anos que não pensa nessas coisas. Não pensa em ter muito dinheiro, não pensa, na verdade, não pensa nem em fazer uma faculdade, não pensa em ter muitas mulheres do seu lado. Na verdade, ele nem pensa em relacionamentos. Aí eu posso te perguntar, qual dessas duas pessoas está vivendo o que nós podemos chamar de sucesso? Grande parte das pessoas vão falar, não, o jovem que é o médico, o jovem que está almejando essas coisas. Aí entra outro questionamento, por quê? Por quê? Por que que só valores referentes a ter são mais importantes do que valores referentes a ser? Por que ter bens valem mais do que ser algo? Por quê? Essa é a questão. Porque grande parte das pessoas talvez não tenha lá grandes objetivos no sentido de ficar bilionário, de ter uma Ferrari, uma Lamborghini, 10 casas. Talvez a grande parte dessas pessoas simplesmente queiram ter uma vida normal. E eu te digo, tá? Não tem nada de errado nisso. Na verdade, nunca teve nada de errado nisso. O grande problema disso tudo são as pessoas pensarem que sucesso está apenas na ideia de ter e não na ideia de ser também. Entende o que eu estou falando? Esse é o grande problema. Aí, juntamente, você pega essas ideias, isso meio que gera um conflito na cabeça das pessoas que ainda não conseguiram sair disso. Por quê? Talvez essa pessoa lá no fundo, ela não queira essas coisas, né? Só que devido à pressão das outras pessoas ao seu redor, daquilo que ela consome, ela acaba sendo forçada a também querer. E o que acontece nisso? Frustração, burnout e um monte de coisas que, na verdade, fodem com a sua cabeça e não trazem nenhum benefício. Então, é só isso que eu quero pontuar para vocês. Que basear, tá? Por que eu parei de consumir esse tipo de conteúdo? Porque por mais que o criador seja um bom criador, produza conteúdos legais, interessantes, ele sempre começa a criar algo que eu gosto de chamar de lista de vida. Como se fosse um tipo de obrigação, que se você não seguir, você não é. Se você não ler 10 páginas por dia, você não é produtivo.
Se você não correr 10 quilômetros, você não é produtivo. Se você não, sei lá, criar uma coisa fodida de interessante, você não é produtivo. Esse que tá o problema. Nós somos seres humanos. Eu sei, gente, eu sei que esses hábitos são bons. E eu não tô aqui para falar que não são. Eu sei que eles são bons. O grande problema está em você tornar o seu estilo de vida como uma regra para as outras pessoas e pontuar que somente aquilo é o que vai te levar para o sucesso. É aí que está o problema. Então, o meu conselho para vocês é para vocês começarem a pensar um pouquinho naquilo que faz sentido para vocês, na vida de vocês. Aquilo que vocês buscam. Olha, gente, não existe nada de errado em você não ter objetivos grandiosos. Não tem nada de errado nisso. Pessoas são diferentes, pessoas gostam de coisas diferentes, têm visões diferentes sobre uma mesma situação, sobre uma mesma pessoa. E quanto mais cedo você descobrir isso, entender isso e aceitar isso, mais saúde mental você vai ter, que é o que a gente está mais precisando nos tempos atuais. Enfim, se você achou interessante essa ideia que a gente trocou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me contar, obviamente, o que você achou. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu sei que muita gente tem opiniões bem diversas sobre isso e eu já vi algumas pessoas comentando coisas parecidas nas publicações de criadores assim, e o que eu mais vejo é o resto da galera começar a atacar essa pessoa por um mero questionamento. E eu não consigo entender o porquê. Eu acho que quanto mais questionamentos nós tivermos sobre as coisas que nós temos curiosidade, as coisas que nós discordamos, né? Quanto mais questionamentos a gente tiver sobre isso, mais enriquecedor a gente vai ser. Então, deixa nos comentários o que você acha e a gente se vê no próximo vídeo da próxima série.